Milionário vê a enfermeira dançando com sua filha em cadeira de rodas e fica em choque. O coração dispara. O que ele presencia naquele instante vira sua vida do avesso e o obriga a enfrentar o segredo mais sombrio que jurou nunca revelar. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Renato parou na soleira da porta, o casaco ainda pendendo do ombro, a pasta de couro escorregando pela mão. O som, suave e incomum naquela casa sempre silenciosa, o fez congelar. Uma melodia infantil, em volume baixo, cortava o ar como uma lembrança esquecida. Era uma música antiga, daquelas de fita cassete, um xilofone tinindo devagar. E no centro da sala de estar, iluminada pelo sol que se esvaía pelas janelas de vidro, estava Clara, girando em pequenos passos com Lívia, sua filha de 6 anos, na cadeira de rodas. Lívia sorria. Não era um sorriso mecânico, nem daqueles que a fisioterapia arrancava com esforço. Era um sorriso vivo, cheio de dentes, com olhos espremidos de alegria. A cadeira girava e Clara ria junto, puxando as mãos da menina como se fossem bailarinas de uma coreografia só delas. Renato largou a pasta. Ela caiu com um baque abafado. Clara se virou imediatamente surpresa, as mãos ainda segurando as de Lívia. A menina parou de girar e olhou para o pai. O sorriso ainda nos lábios, mas os olhos hesitantes. O tempo parou. Clara soltou as mãos de Lívia com delicadeza. Senhor Renato, eu... Mas ele não respondeu. Nem andou, nem piscou. Era como se tivesse sido esbofeteado por algo invisível. Lívia desviou o olhar. A música continuou por alguns segundos antes de se calar. Renato respirou fundo. Deu um passo para dentro e disse, com a voz mais baixa que pretendia, "Onde você aprendeu a fazer isso?" Clara ergueu o queixo. Ela gosta de música. Achei que poderia ser terapêutico. E é isso que você chama de terapia? Uma dança? Lívia se encolheu. Clara notou. Ela sorriu, senhor Renato, disse Clara com calma. Pela primeira vez. De verdade. Renato não respondeu. Apenas virou-se e saiu da sala, os passos ecoando pelo corredor como marteladas. Clara ficou imóvel. Lívia a olhou com os olhos marejados. Ele tá bravo? Clara se agachou ao lado da cadeira. Às vezes, quando o coração da gente dói muito, a gente fica bravo com as coisas erradas. Lívia assentiu, mas não respondeu. O sorriso havia desaparecido. Renato entrou no escritório, fechou a porta com mais força do que o necessário e encostou-se na parede. A imagem da filha rindo não saía da cabeça. Era como um fantasma bom demais para ser real. E por isso mesmo, doloroso. Ele não sabia lidar com aquilo, não depois de tudo. Ele olhou para o porta-retratos na estante, uma foto antiga, tirada meses antes do acidente. Lívia, com tranças, rindo no colo dele no parque. Era outra criança, outro homem, outra vida. Ele se sentou, jogou a cabeça para trás e fechou os olhos. A música ainda tocava na memória, como se a agulha de um vinil estivesse presa em um loop emocional. Clara entrou no quarto de Lívia 1 hora depois. A menina estava calada, os olhos no teto. "Posso entrar com reforços?" Clara perguntou, mostrando um potinho de sorvete. Lívia não respondeu. Clara se sentou na beira da cama, abriu o pote e enfiou a colher. "Sabia que eu tinha medo de girar quando era pequena?" disse ela, oferecendo a colher. "Achava que o mundo ia sair do lugar." Lívia virou os olhos para ela lentamente. "E saiu?" Clara sorriu. "Saiu, mas depois voltou." A menina comeu uma colherada, ainda séria. "Meu pai não gosta de dançar." Clara hesitou. Talvez ele tenha esquecido como faz. Ele dançava com a mamãe, antes dela ir embora. Clara engoliu em seco. Talvez ele precise de alguém que lembre como é. Naquela noite, Renato não jantou. Ficou no escritório, trancado. Ligou o computador, mas não trabalhou.
Só ficou olhando o cursor piscar em um documento em branco. Lembrou-se do volante girando na chuva, do som seco, do silêncio depois, o grito, o sangue, o corpo pequeno, mole e do mundo desabando. Lívia ainda não sabia. Ele nunca teve coragem. A polícia abafou o caso. Patrícia, sua ex-esposa, aceitou o silêncio, desde que ele se afastasse. Mas, ironicamente, a justiça o deixou com a guarda. E ele não sabia ser pai, só sabia trabalhar. Até Clara, aquela mulher desconhecida, com seus modos calmos e teimosia gentil, havia feito em dias o que ele não conseguira em meses. Tirar um riso de Lívia. E isso doía mais do que qualquer acusação. Na manhã seguinte, ele chegou à cozinha e encontrou Clara preparando um chá. Ela não o olhou. Ele pigarreou. Sobre ontem. Tudo bem, disse ela sem virar. Não precisa se desculpar. Mas eu quero. Ela se virou. Não estou acostumado com essa leveza, disse ele. Parece perigosa. É mais perigoso viver sem ela. Eles se encararam por alguns segundos. Algo invisível passou entre eles. Não era compreensão, ainda não, mas era um reconhecimento. Mais tarde, Renato passou pelo corredor e ouviu risadas no quarto. Espiou pela porta entreaberta. Clara ensinava Lívia a pintar com pincéis presos à lateral da cadeira. A menina errava tudo, sujava a parede, ria. Clara ria com ela. Renato, sem perceber, sorriu também. Um sorriso pequeno, curto, mas real. Naquela noite, deitado na cama, Renato pensou nas palavras de Clara. É mais perigoso viver sem leveza. E pela primeira vez em muito tempo, desejou tentar. Nem que fosse só para ver Lívia sorrir de novo. Mesmo que não fosse por ele. Mesmo que fosse por ela. Renato acordou antes do despertador. Não havia dormido bem. Seus sonhos eram fragmentos sem nexo, imagens sobrepostas de Clara dançando, Lívia girando e ele mesmo, mais jovem, mais leve, rindo sem culpa. Quando se olhou no espelho do banheiro, quase não se reconheceu. A barba estava mais espessa do que o habitual, os olhos fundos. Havia uma linha entre as sobrancelhas que parecia ter sido entalhada com faca. Mas o que mais lhe incomodava era outra coisa. Não era a dor, essa ele já conhecia bem. Era o incômodo novo, a sensação de estar sendo deslocado de um lugar que, embora solitário, lhe era familiar. No andar de baixo, Clara já estava na cozinha. Usava uma blusa simples, cabelos presos em um coque mal feito e cantarolava baixo. O cheiro de pão aquecido tomava o ar. Renato não disse nada, apenas observou por alguns segundos da escada. Aquela presença doméstica natural o incomodava e o atraía ao mesmo tempo. Ela virou e o viu. Bom dia, senhor Renato. Ele assentiu com a cabeça, mais seco do que pretendia. Você sempre acorda cedo assim? Gosto de ter um tempo de silêncio antes do dia começar, respondeu ela, virando-se para mexer o chá. E Lívia também acorda melhor quando não encontra uma casa em silêncio absoluto. A resposta o pegou de surpresa. Havia algo quase insolente ali, mas dito com uma calma desarmante. Ela está acordada? Está no quarto. Hoje vamos tentar escrever o nome dela com pincéis. Renato franziu o senho. Ela não vai conseguir segurar. Ela não precisa segurar, só tentar. Ele quis argumentar, mas não encontrou uma frase que não soasse dura demais. Em vez disso, disse apenas: me avise se precisar de algo. Clara assentiu. Ele saiu antes que ela dissesse mais alguma coisa. No escritório, Renato abriu o notebook, mas passou boa parte da manhã olhando para as câmeras de segurança da casa. Havia uma no corredor do quarto de Lívia, outra na sala de estar e uma na área externa. Ele observou em silêncio Clara empurrar a cadeira de rodas pelo corredor. Lívia tinha um laço rosa nos cabelos. A enfermeira parava diante do espelho, ajeitava o cabelo da menina, depois seguia para o ateliê improvisado no antigo quarto de brinquedos. Renato ampliou a imagem. Clara falava, gesticulava, mostrava papéis e tinta.
Lívia apenas olhava. Mas, e isso ele notou com uma estranha pontada no peito, ela olhava com atenção. Não era mais aquele olhar vazio dos últimos meses. Era o olhar de alguém que estava quase prestes a dizer algo. Renato desligou a câmera. No ateliê, Clara espalhou os pincéis sobre a mesa baixa adaptada. Havia potes de tinta, folhas largas, paninhos de limpeza e 2 pulseiras de tecido colorido que ela havia trançado na noite anterior. Hoje, disse ela, nós vamos pintar o seu nome. Ou talvez só o L. Já é um começo, não acha? Lívia olhou para os potes, depois para Clara. Não falou. Clara se sentou ao lado dela, deixando os pincéis ao alcance dos braços pequenos. Você sabia que meu nome era outro quando eu era pequena? A menina a encarou curiosa. Meu nome era Clarice, mas quando minha irmã menor aprendeu a falar, ela não conseguia dizer. Me chamava de Clara, e ficou assim. Lívia piscou devagar. Você já sonhou em ser outra coisa? Uma bailarina, uma astronauta, uma princesa ninja? A menina deu um sorrisinho tímido. Ah, então já sonhou, disse Clara, pegando um pincel e molhando na tinta azul. Pode me contar, ou pode me mostrar. Lívia hesitou, depois apontou para o pincel. Esse! A menina assentiu. Clara o entregou com cuidado. Lívia segurou com esforço, os dedos se fechando devagar. Clara segurou a folha. Lentamente, um risco tremido começou a surgir no papel. Era apenas uma linha, mas Clara sorriu como se fosse uma assinatura premiada. Isso, exatamente isso. Lívia tentou outro traço. O pincel escorregou. Um borrão. Ela fez um biquinho e quase largou. Calma, disse Clara. A arte é feita de erros. A menina tentou de novo e, com esforço, traçou um L. Meio torto, meio inclinado, mas indiscutivelmente um L. Clara se abaixou até os olhos delas estarem na mesma altura. Você acabou de escrever o início de tudo. Lívia olhou para o papel. E então, pela primeira vez, falou. Clara. A voz era baixa, quase um sussurro. Clara arregalou os olhos. Você disse meu nome? Lívia sorriu. Clara sorriu de volta. Você acabou de ganhar uma pulseira mágica. Ela amarrou uma das pulseiras no pulso da menina. Essa te protege dos medos bobos. Lívia pegou a outra pulseira e ofereceu. Para mim? A menina assentiu. Clara engoliu em seco. Obrigada, Lívia. Renato passou pelo corredor à tarde. Ouviu risos, vozes. Lívia estava falando com frases curtas. Clara a corrigia com cuidado, celebrava cada palavra. Ele encostou-se à parede e ouviu tudo sem entrar. Uma enfermeira, uma estranha. Em poucos dias, ela havia conseguido mais do que ele. Isso o incomodava. Mas não era inveja. Era a constatação dolorosa de que ele não sabia como fazer o que ela fazia. E pior, que talvez nunca soubesse. Naquela noite, Clara entrou discretamente na cozinha. Encontrou Renato parado em frente à pia. Hoje ela me chamou pelo nome, disse ela. Renato não se virou. Obrigada por permitir que eu tentasse. Eu não permiti nada, ele respondeu. Ela é minha filha. O silêncio entre os dois foi pesado. Então, você devia ouvir mais o que ela não diz, disse Clara. Renato se virou, olhos estreitos. Você está me dando lição de paternidade? Não, respondeu ela, firme. Estou tentando lembrar o senhor que a dor da Lívia é diferente da sua, e ela está tentando sair dela. Os dois se encararam. Não havia gritos, nem ameaças, só fraturas invisíveis se tocando. Clara quebrou o olhar primeiro e saiu da cozinha em silêncio. Renato ficou ali, encarando a cadeira vazia da filha, e pela primeira vez desejou estar sentado nela, não para desistir, mas para enxergar o mundo da altura dela. O som de um riso infantil quebrou o silêncio da manhã como um copo estilhaçado no chão. Era agudo, descompassado e breve, mas inegavelmente verdadeiro. Renato, que descia as escadas com passos lentos, parou no segundo degrau ao ouvir. Aquilo não podia ser outro riso, mais longo dessa vez, e um estalo de palmas. Ele avançou silenciosamente até o fim da escada, esgueirando-se pelo corredor,
contornando a moldura da porta do ateliê. E ali estava ela, Lívia, de cabeça jogada para trás, os olhos semicerrados, a boca aberta engargalhada. Clara estava ajoelhada diante dela, com o rosto pintado de tinta verde e um bigode feito com pincel. Segurava 2 papéis dobrados como se fossem orelhas de coelho, pulando e fazendo uma voz esganiçada. Eu sou o coelho cansado e perdi meu café da manhã. Alguém viu minha cenoura com chocolate? Lívia ria tanto que a cadeira de rodas tremia. Era um riso real, vivo, quase escandaloso. Renato engoliu em seco. Aquilo deveria tê-lo deixado feliz. Era o que mais desejava, não era? Mas uma pontada o atravessou. Uma mistura de alegria ferida, ciúme disfarçado e culpa escondida. Era ela, Clara. Ela havia arrancado aquilo da filha, com seus jeitos estranhos e bobagens improvisadas. Ele se afastou antes que alguém o visse. Voltou ao escritório e fechou a porta com cuidado. Sentou-se diante da mesa e encarou o nada. Por que aquilo o incomodava tanto? Porque ele queria ter sido o responsável por aquele som. Clara limpava os respingos de tinta da testa com um pano úmido. Lívia ainda ria em intervalos, tentando recuperar o fôlego. Você devia ver sua cara, disse a menina, ainda ofegante. Clara arregalou os olhos, surpresa. Você falou de novo. Lívia corou, mas não recuou. E com opinião, acrescentou Clara. Que avanço. Lívia olhou para o papel. Posso desenhar uma cenoura? Claro, mas só se for com cobertura de chocolate. Lívia fez que sim, concentrada. Clara a observou em silêncio por alguns segundos. Algo nela se transformava lentamente. Um tipo de liberdade interna voltando aos poucos. Mas também percebeu outra coisa. Um vazio ao redor do progresso. Como se cada vitória da menina viesse cercada de medo. E aquele medo, Clara intuía, tinha forma. O olhar ausente de um pai que ainda não sabia como estar presente. À noite, Clara encontrou Renato na cozinha. Ele estava tomando café, forte demais para aquela hora. Ela riu hoje, disse Clara, como quem testa um terreno instável. Eu ouvi, ele respondeu, sem tirar os olhos da xícara. Ela se aproximou devagar. Foi bonito. Acho que fazia tempo que não acontecia. Desde o acidente, disse ele, rápido demais. E então se calou, como se não tivesse intenção de falar. Clara respeitou o silêncio, pegou uma maçã na fruteira e a girou entre os dedos. Ela tem talento para inventar histórias, comentou. Hoje me contou que já foi uma princesa que pilotava dragões com motor elétrico. Renato riu, mas sem humor. Isso veio da mãe. Ela fala da mãe com frequência? Renato balançou a cabeça. Nem comigo. Clara se recostou no balcão. Você já perguntou? Ele não respondeu. Ela mudou o tom. Às vezes o silêncio não é escolha, é falta de permissão. Renato virou-se para ela. Você acha que eu a impedi de falar da mãe? Não com palavras, mas com ausência. Ele absorveu a frase como quem engole uma faca. Ficaram alguns segundos em silêncio. Eu não sei o que estou fazendo, confessou ele, baixando os olhos. Tudo bem, disse Clara. A maioria dos pais também não sabe, mas eles tentam. Você também pode. Na manhã seguinte, Clara não viu Renato no café. Lívia parecia mais leve, como se aquele riso tivesse limpado algo por dentro. Enquanto arrumava os pincéis, Clara se sentou ao lado da cadeira de Lívia e pegou uma folha em branco. Hoje quero que a gente desenhe um lugar que só existe na sua cabeça. Lívia franziu a testa. Um lugar só seu. Pode ter o que você quiser. Montanhas feitas de travesseiros, árvores com frutas de sorvete, o que quiser. A menina pensou por alguns segundos. Depois pegou o lápis de cor verde. Clara a observou com atenção. Os traços eram trêmulos, mas decididos. Aos poucos, uma paisagem começou a surgir. Uma colina, um céu rosa, uma casa pequena com 3 janelas e uma árvore no centro. O que é isso aqui? Perguntou Clara apontando. É uma árvore de música. Clara sorriu.
E quem mora nessa casa? Lívia parou, mordeu o lábio. Depois desenhou 3 bonecos palito. Um maior, outro médio, e ela, inconfundível, com o laço no cabelo. É o meu lugar feliz, disse. Clara sentiu um nó na garganta. E todos moram juntos. Lívia assentiu. Mas depois, com a ponta do lápis, riscou uma linha entre os 2 bonecos maiores. Clara entendeu. Às vezes eles não se falam? A menina deu de ombros. Mas havia tristeza no gesto. Clara quis perguntar mais, mas não forçou. Havia começado a compreender que com Lívia o silêncio dizia mais que as palavras. E naquele momento, o mais importante era o desenho. Aquele mundo inventado onde tudo ainda podia se acertar. No fim do dia, Clara deixou o desenho sobre a mesa da cozinha. Sabia que Renato veria. E viu. Horas depois, quando a casa dormia, ele apareceu ali. Encostou-se na mesa e ficou observando o papel. Viu os 3 bonecos, viu a linha, viu o laço no cabelo. E então chorou. Não um choro desesperado ou dramático, mas um choro contido, cansado, como quem finalmente reconhece que perdeu algo precioso demais e que talvez ainda houvesse uma chance de reconstruir, mesmo que do zero. Mas ele ainda não estava pronto. Não totalmente. Pegou o desenho, dobrou com cuidado e o guardou dentro da pasta. Era uma terça-feira comum, ao menos no que diz respeito ao relógio da casa. O café da manhã fora servido às 7h30, o banho às 8h e às 9h. Clara já organizava as tintas no ateliê para mais uma sessão com Lívia. Mas havia algo fora do lugar. Um desequilíbrio sutil, como quando uma cadeira manca se arrasta num chão liso. Renato tinha passado a manhã no telefone, a voz mais ríspida que o habitual. Clara o viu cruzar a sala 2 vezes, sempre olhando para o relógio, com um semblante carregado. Quando Lívia perguntou se o pai almoçaria com elas, Clara hesitou antes de responder. Acho que não hoje, meu bem. À tarde, enquanto Clara ajudava Lívia com exercícios leves na varanda, Renato apareceu. Sua voz cortou o ar como um estalo. Você a está forçando demais. Clara se virou devagar, ainda segurando a cintura da menina. Não estou forçando. Estamos alongando. É parte do plano da fisioterapeuta. Renato se aproximou, irritado. Esse plano não incluía você puxar a coluna dela assim. Ela não tem sustentação para isso. Clara manteve a postura. Eu estou com ela todos os dias. Sei exatamente onde estão os limites. Não é você quem decide os limites da minha filha. A frase caiu como pedra no silêncio. Lívia arregalou os olhos, o corpo imediatamente enrijecido. Clara afrouxou as mãos e recuou um passo, mas não baixou a cabeça. Se eu fosse ultrapassar os limites dela, disse Clara, com calma contida, não teria conquistado a confiança que ela me deu. Renato avançou mais um passo. Confiança se perde rápido, e você está se esquecendo de que trabalha aqui. E você está esquecendo que ela é uma criança em reconstrução, não um cristal intocável. A voz de Clara subiu levemente pela primeira vez. Lívia se encolheu, apertando as mãos no apoio da cadeira. Você está passando dos limites, Clara. E você está tentando controlar tudo porque tem medo de admitir que perdeu o controle quando mais importava. Renato empalideceu. Clara sentiu o impacto da própria frase. Talvez forte demais, mas não errada. Foi quando ouviram o som. Um gemido curto. Lívia, com a cabeça baixa, tremia. Seus ombros subiam e desciam em ritmo acelerado. Chorava. Mas não era um choro comum. Era um colapso silencioso, como se todo o progresso dos últimos dias estivesse desmoronando sob o peso de algo que ela não compreendia. Clara se ajoelhou na hora. Lívia? A menina não respondia, os olhos perdidos. Os lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. Renato paralisou. O rosto se desfez em pânico. O que ela tem? Ela está em crise, respondeu Clara, mantendo a calma. Ataque de ansiedade. Pode ser um gatilho. Por causa de mim? Ele perguntou, a voz já quase em sussurro. Clara não respondeu.
Apenas a envolveu com os braços e começou a balançar levemente a cadeira. Estou aqui, Lívia. Respira comigo. Assim, ó. 1, 2, segura, solta. Aos poucos, o corpo da menina começou a relaxar, mas as lágrimas ainda corriam. Renato recuou até o batente da porta e se encostou sem forças. Minutos depois, com Lívia já deitada, Clara saiu do quarto. Encontrou Renato no corredor, cabisbaixo, mãos nos bolsos. Ela dormiu, disse Clara. Exausta. Ele assentiu, sem olhar para ela. Não posso deixar você destruir tudo que ela reconstruiu, continuou Clara. Se for para isso acontecer, eu mesma peço para sair. Renato a encarou. Você acha que eu sou um problema para minha filha? Eu acho que você está em conflito entre querer protegê-la e fugir da dor de encará-la de verdade. Ele virou o rosto como se a frase o tivesse ferido fisicamente. Você pensa que eu não sei o quanto falhei? Disse baixo. Não estou aqui para julgar seus erros, mas também não vou apagar os sinais de que a menina precisa de algo que você ainda não sabe dar. Renato fechou os olhos. Eu só queria ter mais tempo. Ela ainda está aqui, Renato. Ainda dá tempo, mas não se você continuar deixando a culpa decidir tudo por você. Naquela noite, Clara sentou-se no sofá da sala, sozinha, refletindo. O tom da discussão a incomodava, não por medo, mas por frustração. Era óbvio que Renato carregava algo além do visível. Havia uma rigidez que não vinha só do controle, mas de autopunição. Ela suspirou, levantou-se e foi até o quarto de Lívia. Sentou-se ao lado da cama. Me desculpa pela briga de hoje, pequenina. Às vezes os adultos falam alto quando o coração deles está pedindo ajuda e eles não sabem como pedir. Lívia virou de lado, ainda sem falar, mas segurou os dedos de Clara com delicadeza. Clara beijou a testa dela. Vai ficar tudo bem. Renato, do lado de fora da porta, ouviu tudo. Não bateu, não entrou. Apenas encostou a testa na madeira e, em silêncio, prometeu a si mesmo que tentaria. Talvez não soubesse como. Talvez errasse mais uma vez. Mas agora, o que estava em jogo não era só a filha. Era ele próprio. E a chance de não ser apenas uma sombra dentro da própria casa. A casa dormia. As luzes dos quartos estavam apagadas. O corredor mergulhado em penumbra. No jardim dos fundos, a brisa noturna agitava levemente as folhas das palmeiras. E o farol do portão projetava sombras longas no gramado. Clara estava sentada no banco de madeira próximo à jabuticabeira, segurando uma caneca de chá já quase fria. Os ombros caídos, os olhos perdidos no escuro. Era ali que ela vinha quando precisava respirar fora das paredes, longe dos protocolos, das obrigações, das memórias que às vezes invadiam sem aviso. Ela ouviu passos, leves, arrastados. Não precisou olhar para saber quem era. Renato surgiu devagar, com uma jaqueta nos ombros e as mãos nos bolsos. Parou a poucos metros dela, hesitando, como se fosse um estranho em sua própria casa. Posso sentar? Clara não respondeu, mas moveu a caneca de lado, abrindo espaço no banco. Renato se sentou com cuidado. O silêncio entre eles foi longo e denso, como se ambos estivessem esperando que o outro dissesse algo que quebrasse a noite. Eu vi você aqui ontem também, disse ele por fim. Você sempre vem para cá? Gosto do som do vento nas folhas, respondeu Clara, e aqui ninguém me pede nada. Renato soltou um meio sorriso sem alegria. Uma pausa da minha filha? Ela virou o rosto para ele. Uma pausa do mundo. Sua filha é das poucas pessoas que não pesam. Ele assentiu. Olhou para o chão. Lívia, começou, depois parou. Ela costumava amar esse jardim. Corria aqui feito foguete. Clara esperou. Não respondeu. Ele precisava encontrar as próprias palavras. Depois que tudo aconteceu, eu tentei manter as plantas vivas. Era o mínimo, como se cuidar disso fosse compensar o resto. Mas não compensou. Renato olhou para ela. Você fala com muita certeza. É o que se vê nos olhos dela. Ele ficou em silêncio por um tempo. O som das folhas preenchia as pausas entre uma frase e outra.
Você me odeia? Ele perguntou de repente. Clara arqueou as sobrancelhas, surpresa. O quê? Pelo que eu sou, ou pelo que não fui. Ela respirou fundo. Eu não estou aqui para odiar ninguém. Estou aqui por ela. Mas, se quer saber, às vezes me pergunto se você também está. Renato engoliu em seco. Eu estive sim, de um jeito torto. Um jeito errado. Mas estive. Clara ficou calada. Ele continuou. Quando ela acordou do coma, eu não consegui ficar no quarto por mais de 10 minutos. Toda vez que olhava para ela, era como se alguém me esvaziasse por dentro. Por quê? Ele demorou para responder. Olhou o céu por um momento. Porque eu achei que ela ia me odiar. Que se eu olhasse demais, ela veria o que eu fiz. O que eu permiti acontecer. Você se afastou por medo? Sim. Clara apertou os dedos em volta da caneca. E você ainda tem medo? Todo dia. Um vento mais forte passou. Clara ajeitou o cabelo e encarou as luzes da casa. Ela não precisa que você seja perfeito, Renato. Só presente. E se eu não souber como? Então aprende. Como qualquer pai que presta. Renato suspirou. Você é sempre assim direta? Só quando vale a pena. Ele a olhou com mais atenção agora. Havia algo nos olhos dela. Não julgamento, mas um tipo de paciência bruta, uma firmeza que não machuca, mas também não protege da verdade. Às vezes, disse Clara, o silêncio também é abandono. Renato fechou os olhos por um segundo, sentiu o golpe da frase, mas não recuou. Eu sei, Clara se levantou. Vai voltar a fugir amanhã? Não, pelo menos vou tentar não fugir. Ela fez que sim, como quem aceita um começo. Boa noite, Renato. Boa noite, Clara. Ela entrou pela porta lateral. Renato ficou ali, sozinho, encarando a jabuticabeira. Havia crescido tanto como a filha, e ele, parado no tempo, assistindo tudo do lado de fora. Mas naquela noite, pela primeira vez, ele havia se permitido dizer uma verdade, não toda, ainda não, mas uma parte, e isso era mais do que nada. O dia começou com um céu de nuvens esfareladas. Clara sempre achou que havia algo diferente no comportamento das crianças quando o clima ficava assim, como se a claridade difusa mexesse com os pensamentos. E Lívia estava diferente naquela manhã. No café, ela empurrou a torrada no prato sem vontade. Não estava emburrada nem triste, mas havia um olhar vago, como se escutasse vozes dentro da própria cabeça. Clara não pressionou. Conhecia aquele tipo de silêncio. Era um silêncio que antecedia perguntas. Quer pintar depois do almoço? Perguntou. Lívia deu de ombros. Talvez. Ou podemos desenhar sonhos. Ou medos. Lívia mordeu o canto da torrada. Medo é ruim? Não. É um aviso. Mas às vezes, o aviso continua mesmo quando o perigo já passou. A menina assentiu. Depois, sem levantar os olhos, soltou a frase. Porque aconteceu o acidente. Clara congelou. O coração bateu uma vez, forte. A pergunta veio simples, limpa, e não por acaso. Quem te falou sobre isso? Ela perguntou, cuidadosa. Eu lembro de pedaços, barulho, luz e o papai gritando. Clara se sentou, lentamente. Faz tempo que você queria perguntar? Lívia olhou para ela, os olhos grandes e sérios. Sim. E por que não perguntou antes? Porque acho que o papai fica triste quando eu falo disso. Clara respirou fundo. Estava diante de algo sensível. A menina não precisava de uma mentira, mas a verdade, aquela verdade, não era sua para contar. O que você gostaria de saber? Perguntou, devolvendo o controle. Se foi culpa minha. O mundo pareceu parar. Clara se inclinou de leve, pegou a mão da menina. Lívia, nunca foi culpa sua. Nada disso. Mas eu pedi para ele correr. Eu queria chegar na escola rápido para mostrar meu desenho. Clara apertou a mão dela. Mesmo que você tivesse pedido para voar, ainda assim a responsabilidade seria dos adultos. Você só era uma criança. Ainda é. Lívia mordeu o lábio. Os olhos marejaram, mas ela não chorou.
Seu pai te ama, mesmo sem saber sempre como mostrar isso. Ele tem vergonha de mim? A pergunta caiu como pedra. Clara demorou 2 segundos antes de responder. Não, ele tem vergonha de si mesmo. Renato chegou do mercado mais cedo naquele dia. Deixou as sacolas sobre o balcão e viu Clara na varanda, sentada com Lívia, ambas olhando para o céu como quem contava nuvens. Tudo bem? Ele perguntou, se aproximando. Clara assentiu. Hoje ela fez uma pergunta importante. Renato franziu a testa. Sobre o quê? Sobre o acidente. Ele empalideceu. Ela... lembrou? Fragmentos. Mais do que você imagina. Renato desviou o olhar. Você vai contar para ela? Ele hesitou. Não sei se consigo. Ela merece saber. Crianças sentem quando a verdade está escondida e quando não recebem respostas, preenchem os buracos com culpa. Renato passou a mão no rosto. E se ela me odiar? Então você vai mostrar que mesmo assim está aqui. O silêncio se instalou. Clara se levantou. Eu não sou a pessoa que deve dizer essas coisas, mas eu vejo a dor dela e vejo a sua. Vocês estão andando em círculos, cada um achando que protege o outro, mas só estão se afastando mais. Renato assentiu sem olhar para ela. Mais tarde ele entrou no quarto da filha. Ela dormia. O abajur projetava sombras suaves na parede. Ele se aproximou da cama, sentou-se devagar na beira e ficou observando o rosto dela. Quantas vezes pensou em falar? Inúmeras, mas sempre parava. A garganta travava. O passado parecia uma parede de concreto, impossível de atravessar. Desculpa, sussurrou, por tudo que você ainda não sabe. Clara, do corredor, o viu sair em silêncio. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele andava como quem não queria mais correr de si mesmo. Naquela noite, Clara estava novamente no jardim. O vento era mais quente e o cheiro das flores parecia mais denso. Renato apareceu pouco depois com um café na mão. Dessa vez, ele sentou-se sem pedir. Ela acha que tem culpa, disse Clara sem rodeios. Renato assentiu. Ela me pediu para correr aquele dia. Estava tão empolgada. Mostrou um desenho. Eu nem olhei. Estava com pressa. E depois... Você não precisa me contar isso. Mas preciso contar a alguém, para não enlouquecer. Clara não respondeu. O silêncio era a permissão que ele precisava. Eu lembro do som, da freada, do vidro. E depois o corpo dela, pequeno, tão frágil. Eu achei que tinha matado minha filha, de verdade. Mas ela viveu. Sim, mas isso é viver? Clara se virou para ele, séria. Ela está viva, e sorrindo, e se recuperando. O que falta é você parar de existir como se ainda estivesse naquele carro. Renato engoliu a emoção. Não me julga? Não, mas não vou mentir. Você tem que fazer melhor. Ele assentiu. Você tem razão. Clara apoiou a caneca no banco. Dorme um pouco, Renato. Você carrega esse fardo acordado há tempo demais. Ele sorriu com cansaço. Talvez eu durma hoje. E pela primeira vez, acreditou que era verdade. A chuva começou tímida, com gotas espaçadas que tamborilavam no vidro da varanda. Em minutos virou uma cortina. A noite mergulhou num som constante e hipnótico, como se o mundo estivesse suspenso num suspiro longo. Clara ajeitava os lençóis de Lívia, que olhava o teto com olhos pesados. O abajur lançava um brilho amarelado nas paredes. Do lado de fora, o barulho da água invadia o quarto como um velho disco de vinil rodando em baixa rotação. Está ouvindo? Perguntou Clara. Lívia fez que sim. É como se o céu estivesse contando uma história. A menina sorriu, tímida. Clara puxou a cadeira para mais perto da cama. Quando eu era pequena e chovia, minha avó cantava uma canção, dizia que era para afastar os pesadelos molhados. Lívia arregalou os olhos, curiosa. Como assim, molhados? Pesadelos que escorregam da chuva para dentro dos sonhos. Mas ela jurava que a música criava um guarda-chuva mágico. Você sabe cantar ainda? Clara assentiu. Quer ouvir? Lívia assentiu com mais força. Clara respirou fundo. A melodia era simples, quase uma cantiga esquecida.
Começou baixinho, como quem testa se a voz ainda sabia o caminho. Dorme, minha flor de chuva, que o céu está só cansado, é lágrima de nuvem mansa no telhado encantado. Dorme, que a água te embala sem medo nem dor do passado. Lívia fechou os olhos antes da segunda estrofe. A expressão no rosto dela mudou, da vigília tensa para a serenidade de quem flutua em segurança. Clara repetiu a melodia 2 vezes, a voz embargando na última. Do lado de fora, encostado no batente da porta entreaberta, Renato ouvia. Não sabia o que o mantinha ali. Talvez a voz, ou a lembrança de outra cantiga, muito distante, cantada por uma mulher de cabelos escuros, numa casa que já não existia. Talvez o rosto de um menino, o irmão, correndo pela chuva, rindo pouco antes do acidente que mudaria tudo. Ele encostou a testa na madeira e fechou os olhos. Mais tarde, Clara desceu para a cozinha em busca de água. Encontrou Renato sentado à mesa, uma caneca de café fria entre as mãos. Ela dormiu? Perguntou ele sem olhar. Em 2 minutos, parecia uma pena flutuando. Eu ouvi, disse ele. A música. Clara não escondeu o embaraço. Desculpe, eu devia ter fechado a porta. Não, foi bonito. Um silêncio confortável se instalou. Clara pegou um copo, encheu-o na torneira. Quando virou-se para sair, Renato falou, quase num sussurro. Meu irmão morreu num dia de chuva. Ela parou. Virou-se devagar. Você nunca falou sobre isso. Eu nunca falo. Clara voltou à mesa, sentou-se. Ele era 2 anos mais novo. Chamava-se Caio. Tinha aquele tipo de energia que fazia os adultos rirem mesmo quando estavam exaustos. Um dia, no sítio do meu avô, correu para o lago para pegar um barco de brinquedo. A gente dizia para ele esperar, mas ele correu. Clara não disse nada. Apenas manteve os olhos nele. Escorregou, caiu. Eu corri atrás. Pulei, mas não consegui alcançar. A voz dele falhou. Clara não desviou o olhar. Meu pai nunca me culpou, mas eu passei anos achando que devia ter pulado antes, que devia ter segurado a mão dele. Você era só uma criança, mas era o irmão mais velho. Clara encostou o copo na mesa. Você contou isso para alguém antes? Não, nem para Patrícia. Por quê? Porque quando você fala, vira real. E quando vira real, dói mais. Clara assentiu. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Mas hoje doeu menos, ele disse. Porque você contou. Porque ouvi você cantando. E por um momento eu achei que era minha mãe. Clara sorriu de leve. Espero que sua mãe cantasse afinado. Renato riu de verdade. Ela cantava pior que você. Ela fingiu ofensa. Vou fingir que isso foi um elogio. Foi. Eles ficaram ali por longos segundos, no silêncio que não precisava ser preenchido. Obrigado, disse ele baixo. Por quê? Por lembrar que há canções que a gente ainda pode cantar, mesmo depois do silêncio. Clara tocou o copo com os dedos. Você devia contar isso para Lívia um dia. Ela entende mais do que parece. Renato assentiu. Um dia, quando eu conseguir contar tudo. Naquela noite, os dois subiram as escadas com passos mais leves. Renato, pela primeira vez, parou diante da porta do quarto de Lívia e abriu, apenas para olhar. Ela dormia tranquila, abraçada a um urso de pelúcia que ele nem lembrava ter comprado. Ao lado, o desenho da árvore de música pendia na parede. Clara observava do corredor em silêncio. Ele virou-se para ela e, com um gesto quase imperceptível, um aceno breve, um olhar diferente, deu o primeiro passo para formar algo mais do que uma rotina. Uma aliança de afetos partidos. A noite estava particularmente silenciosa. Nenhum vento soprava lá fora, e mesmo as cigarras que costumavam cantar no jardim pareciam em pausa. Renato caminhava de um lado ao outro do escritório, a camisa dobrada até os cotovelos, o cabelo bagunçado, um caderno aberto sobre a mesa. Caneta na mão, testa franzida. A luz do abajur projetava sombras firmes sobre o papel ainda quase em branco. Apenas 3 palavras haviam sido escritas até então.
Minha filha, Lívia. Ele parou. Encarou as palavras como se fossem uma sentença. Respirou fundo e tentou continuar. Há algo que você não sabe. Algo que me dói há muito tempo. Eu tentei esconder, fingir, maquiar com rotinas e ausências. Mas chega um momento em que o silêncio já não protege, só machuca. Renato leu o que escreveu. Passou a mão no rosto. Depois arrancou a página com raiva e a amassou, jogando o papel no cesto ao lado da mesa. Pegou uma nova folha. Recomeçou. Escreveu 3 linhas, parou. Releu. Amassou de novo. Assim foi por quase 1 hora. Cada tentativa terminava em frustração, em silêncio interrompido por suspiros longos e secos. Em certo momento ele se levantou, olhou pela janela, viu apenas a escuridão da noite e a silhueta distante da jabuticabeira. "Por que é tão difícil?", murmurou para si mesmo. Mas ele sabia a resposta, porque não era apenas culpa, era vergonha. E vergonha não se escreve, ela escapa pelas entrelinhas ou engasga na garganta. Ele largou a caneta e saiu do escritório com passos pesados. O cesto de lixo ficou cheio de pedaços de verdades que não conseguiram virar confissão. Na manhã seguinte, Clara entrou no escritório para devolver um livro que Renato deixara na cozinha. Não costumava entrar sem ser chamada, mas ele havia pedido para que não se preocupasse com formalidades. Ela se aproximou da mesa, ajeitou o livro na prateleira e notou algo: um cesto transbordando papéis amassados. Por impulso, abaixou-se e pegou um dos papéis. Desamarrou-o com cuidado. Leu apenas as primeiras linhas antes de parar. "Minha filha, Lívia, há algo que você não sabe." Ela não leu mais. Dobrando com delicadeza, colocou o papel de volta no cesto e se afastou, como se invadisse algo íntimo demais para continuar. Mas não conseguiu sair sem antes olhar em volta. O ambiente inteiro parecia carregado por um silêncio mais pesado do que o normal. Ela imaginou Renato ali, tentando, falhando, recomeçando, e algo dentro dela se partiu um pouco. Não por pena, mas por empatia. Renato estava no jardim naquela tarde, regando as plantas de maneira quase mecânica. Clara o viu da janela e, sem pensar muito, foi até lá. "Quer ajuda?", perguntou com leveza. Ele se virou, surpreso. "Com as plantas? Ou com o silêncio?", Renato riu. Baixou o regador. "Acho que o silêncio está mais difícil de manter do que de quebrar." Clara caminhou até ele, pegando uma tesoura de poda. "Sabe, algumas plantas só florescem quando a raiz sente que pode morrer. Tipo um último suspiro. E por que me parece que você está falando de gente? Porque talvez esteja." Eles ficaram alguns segundos cortando galhos mortos. "Ontem à noite", disse ele, sem olhar, "eu tentei escrever uma carta." Clara não respondeu. Queria contar para ela tudo, mas não consegui. Às vezes o papel parece mais cruel que as palavras faladas. "Eu não tenho medo de contar, tenho medo de como ela vai me olhar depois. Então escreva para ela agora, não como o homem que falhou, mas como o pai que está tentando não falhar mais." Ele virou o rosto. "Você entrou no escritório?" "Deixei um livro, vi os papéis." Renato assentiu cabisbaixo. "Eu parecia patético." "Não, parecia humano." Houve uma pausa. Depois Clara disse mais baixo: "Acho que é isso que ela precisa. De alguém humano, não de um super-herói silencioso." Ele deixou a tesoura cair no chão de terra. "Obrigado", disse. "Por quê?" "Por não fazer parecer que eu sou só o pior erro da minha vida." Clara sorriu, com um olhar que não julgava, mas também não suavizava demais a dor. Um olhar de alguém que sabia que recomeçar era difícil, mas não impossível. Naquela noite, Clara passou pelo corredor e viu a porta do quarto de Lívia entreaberta. A menina dormia, mas sobre a mesa havia um papel dobrado. Clara não mexeu, mas se aproximou o suficiente para ler o título escrito com lápis roxo. "Coisas que eu gostaria de perguntar ao meu pai." Ela se afastou em silêncio. Renato ainda não sabia, mas o tempo para a verdade estava se aproximando.
E talvez, só talvez, ele estivesse começando a criar coragem para ser lido. O portão eletrônico da casa se abriu sem aviso prévio. Clara ouviu o som metálico cortando a manhã e, por instinto, olhou pela janela. Um carro preto, lustroso, estacionava lentamente. Da porta do carona, saiu uma mulher de óculos escuros, salto fino e casaco claro, com a postura de quem já chega julgando o ambiente. Era Patrícia. Clara nunca a tinha visto pessoalmente, mas reconheceu de imediato. Havia algo no jeito como ela fechou a porta do carro, preciso, quase simbólico, que fazia o ar da casa mudar antes mesmo de ela entrar. Renato apareceu na sala segundos depois. Desceu as escadas sem apressar o passo. Seus olhos perderam toda a cor quando a viu pela porta de vidro. Ela entrou sem tocar a campainha, não pediu licença, apenas surgiu. Que casa linda e tão silenciosa, disse ela, tirando os óculos. Renato parou diante dela. O que você está fazendo aqui, Patrícia? Tenho o direito de ver minha filha, não tenho? Você podia avisar e dar tempo para encenarem mais uma peça da Família Feliz? Não, obrigada. Clara manteve-se ao fundo, discreta, mas atenta. Patrícia olhou em sua direção com aquele sorriso frio que não alcança os olhos. Você deve ser Clara. Clara assentiu educadamente. Sim, enfermeira, certo? Ou seria babá emocional? Renato interveio. Ela está aqui por Lívia e tem feito um ótimo trabalho. Ah, claro. E a nova configuração da casa agora permite funcionárias que ocupam funções afetivas também? Interessante. Clara respirou fundo, mas não reagiu. Posso ver minha filha? Perguntou Patrícia com doçura ensaiada. Ela está no jardim. Eu levo você. Não precisa. Eu sei andar. Ainda me lembro da planta desta casa. Afinal, fui eu que a escolhi. Ela atravessou o corredor como quem inspeciona território. Clara e Renato permaneceram na sala, em um silêncio carregado de tensão. Meia hora depois, Patrícia voltou sozinha. Ela está diferente, mais contida. Será o efeito da terapia afetiva? Renato cruzou os braços. Ela está em recuperação, ou em confusão. Clara se manteve calada. Patrícia então se virou para Renato. Você sabia que eu ainda tenho amigos na imprensa, não sabia? Patrícia. Amigos que adorariam saber como um pai ausente, culpado e emocionalmente instável mantém a guarda de uma criança com deficiência enquanto abriga uma cuidadora que extrapola funções. Renato deu um passo à frente. Você quer fazer um escândalo? Não, Renato. Eu quero a minha filha de volta. A matéria saiu no dia seguinte. Empresário envolvido em acidente, mantém guarda de filha com deficiência e vive com enfermeira. A matéria não citava nomes diretamente, mas o texto era claro o suficiente. Um jornalista de coluna sensacionalista havia recebido denúncia anônima sobre o ambiente emocionalmente instável onde vivia a criança. A reação foi imediata. Comentários em redes sociais, ligações para o escritório, convites para entrevistas. A exposição tinha começado. Clara ficou abalada. Havia anos que evitava a internet por conta de fantasmas do próprio passado. E agora seu rosto, mesmo sem aparecer, era usado como exemplo de suposta manipulação emocional. Renato tentou contê-la. Vamos resolver isso. Eu não vou deixar que isso te machuque. Mas as palavras soavam vazias. Ela sabia que, mesmo com boas intenções, Renato não podia protegê-la de tudo. Naquela noite, Clara se recolheu mais cedo. Não jantou. Ficou no quarto, com o som da chuva voltando a pingar no beiral. Renato bateu à porta. Clara! Ela abriu, mas não sorriu. Desculpe por tudo isso. Você não tem culpa da Patrícia, mas tenho da história. Ela hesitou. Eu sabia que isso podia acontecer, mas agora que está acontecendo, me sinto como uma peça descartável. Você não é. Sou Renato. Eu sou uma funcionária, sem laço legal, sem proteção, e agora sou o alvo.
Renato abaixou os olhos. Se você quiser ir, eu entendo. Clara respirou fundo. Não quero ir, mas também não quero ser o motivo de mais dor. Do lado de fora, uma sirene ao longe cortou a noite. Lá dentro, duas pessoas que haviam começado a se entender se viram de repente em lados opostos de uma guerra que não haviam declarado. Na manhã seguinte, a tempestade não veio do céu, veio do celular. Clara estava servindo o café da manhã de Lívia, quando ouviu o som característico de notificações disparadas em sequência. Renato desceu as escadas com o rosto tenso, os olhos grudados na tela. Tem uma nova matéria, disse ele direto. Clara pousou a xícara devagar. Pior que a anterior? Ele assentiu entregando o celular. Na manchete, letras garrafais. Enfermeira se aproveita de família em luto para ganhar poder emocional sobre criança com deficiência. O texto era ácido, carregado de insinuações. Clara era retratada como uma figura carismática, porém manipuladora, que se infiltrara na casa para construir laços com fins de controle emocional. A matéria, que dizia ter sido baseada em fontes próximas da família, insinuava que Renato mantinha a mulher por conveniência e que Lívia havia sido induzida a afastar-se da mãe biológica. Clara leu tudo com calma. Não interrompeu. Quando terminou, largou o celular com a mesma firmeza de quem fecha um caixão. Você já sabia que ela faria isso? Perguntou sem olhar. Renato demorou para responder. Eu sabia que Patrícia era capaz de qualquer coisa, mas não achei que ela fosse tão longe. Você vai se pronunciar? Ele hesitou. Acho melhor não agora. Se eu rebato, dou mais atenção. Clara riu sem humor. Claro, melhor fingir que não dói. Lívia, sentada ao lado, parou de comer. É sobre você, Clara? Clara se abaixou até ficar no mesmo nível da menina. É, meu bem, estão dizendo umas coisas feias que não são verdade. Você vai embora? A pergunta veio do fundo da garganta, e o silêncio que a seguiu foi como um soco no estômago. Não agora, respondeu Clara sem convicção. No fim da manhã, 2 agentes do Conselho Tutelar bateram à porta. Tinham sido acionados após denúncia anônima. Uma possível situação de abuso emocional envolvendo menor sob cuidados não regulamentados. Renato os recebeu com cortesia, mas a tensão era visível. Clara foi chamada para uma conversa reservada no escritório. Nome completo? Perguntou a agente com uma prancheta no colo. Clara dos Santos Moura. Profissão? Enfermeira especializada em cuidados pediátricos. Há quanto tempo trabalha com a família? 2 meses e meio. Houve vínculo anterior com o pai ou a criança? Não. Já teve algum envolvimento afetivo com algum membro da família? Clara engoliu a resposta antes de falar. Não. Você já foi acusada de ultrapassar os limites profissionais em outras situações? Não. Está ciente de que a proximidade emocional excessiva com o menor pode ser interpretada como interferência indevida? Eu estou ciente, mas não é o que está acontecendo aqui. A agente anotou algo. Você pode provar. Clara respirou fundo. Eu tenho o olhar dela, o progresso dela, a confiança. Mas se vocês querem prova em papel, então não. Não posso provar. A conversa durou 40 minutos. Quando terminou, Clara saiu do escritório com o rosto pálido, mas o andar firme. Renato a aguardava no corredor, mas não disse nada. Ela passou por ele sem encará-lo. Naquela noite, Clara começou a dobrar roupas, devagar, metódica. Primeiro as camisetas, depois os vestidos leves. Por último, a pulseira de tecido que Lívia havia lhe dado. Aquela que ela usava todos os dias. Colocou sobre a cama, olhando por longos segundos. Renato entrou no quarto sem bater. Viu a mala. Não faz isso, disse. Clara não se virou. Você não me defendeu. Não era o momento. Era o momento para mim. Eu ia falar, mas não falou. Ela virou-se, os olhos marejados. Eu enfrentei tudo isso de frente. Você ficou calado. E o silêncio, Renato, machuca mais do que as mentiras. Renato baixou os olhos.
Você me deixou sozinha, ela disse mais baixo. Eu ainda não sei como lutar sem me esconder. Então talvez você ainda não esteja pronto para proteger ninguém. Ela fechou o zíper da mala. Renato não tentou impedir, mas os olhos dele diziam o que a boca não teve coragem de gritar. Lívia percebeu o silêncio no jantar. Clara não apareceu. Renato tentou sorrir, mas o sorriso vinha torto. Ela vai embora? Renato não respondeu, mas Lívia entendeu. E naquela noite, sozinha no quarto, desenhou uma casa com apenas 2 janelas. A terceira estava apagada. O céu ainda estava cinza quando Clara fechou o zíper da segunda mala. Não havia mais roupas espalhadas, nem livros na estante improvisada, nem os pequenos objetos que ela espalhava com leveza pelos ambientes. Os traços de sua presença haviam sido cuidadosamente apagados. Menos um. A pulseira de tecido feita por Lívia, agora pendurada na maçaneta da porta. Ela a pegou com delicadeza. Passou os dedos sobre os fios gastos. Depois, abriu a palma da mão e a guardou dentro da bolsa, sem amarrá-la no pulso. O corredor da casa parecia mais longo naquele dia. Os passos ecoavam como se cada metro aumentasse a distância entre o que havia sido e o que poderia ter sido. Clara parou diante do quarto de Lívia. A porta estava entreaberta. Lá dentro a menina dormia, ou fingia dormir, com os olhos apertados e o corpo imóvel sob as cobertas. Ela se aproximou devagar. Sentou-se na beira da cama. "Ei, meu bem", sussurrou. Lívia não se mexeu. "Eu vou sair por uns dias, tá?" Silêncio. "Não é porque você fez algo errado, é só porque... Às vezes os adultos precisam de um tempo para consertar as coisas que quebraram dentro deles." Uma lágrima escorreu pelo canto do rosto da menina, mas ela não abriu os olhos. Clara engoliu em seco. Puxou do bolso um envelope dobrado e o colocou sobre a cômoda. "Isso aqui é para você. Pode abrir quando quiser. Tem um pedaço de mim aí dentro." Levantou-se. Passou a mão nos cabelos da menina. "Você é mais forte do que acredita, Lívia. E mais importante do que qualquer verdade que esteja sendo adiada." Ela deu um passo para trás, depois outro, quase tropeçou na mala, e então virou-se para sair. Foi quando ouviu: "Clara!" O grito rompeu a casa como uma sirene. Clara congelou. Em seguida, a porta escancarou-se com força, e Lívia veio com a cadeira empurrada com desespero, os olhos marejados, a voz embargada. "Não vai!" Clara correu até ela. "Ei, calma, calma." Lívia chorava descontroladamente, os soluços rasgando o ar. "Não me deixa de novo. Por favor, não." Renato apareceu no fim do corredor, atraído pelo barulho. Viu a filha em colapso, o rosto vermelho, as mãos trêmulas. Ele correu. "O que aconteceu?" "Ela vai embora!" gritou Lívia. "Ela vai embora igual a mamãe." Clara a abraçava, tentando acalmá-la. Eu tô aqui. Renato ajoelhou-se ao lado da filha. Ei, olha para mim. Ninguém vai te deixar, meu amor." "Você mentiu", ela disse, a voz falhando. "Você disse que ia melhorar, mas ela vai embora." Renato olhou para Clara, e naquele instante algo dentro dele se partiu de vez. O rosto dele se desfez. Os olhos se encheram de lágrimas, a respiração se acelerou. "Eu não consigo mais fugir disso", disse ele. "Não dá mais. Eu achei que esconder ia proteger ela, mas só machucou mais." Lívia soluçava, os ombros sacudindo. Renato olhou para Clara. "Por favor, não vai." Ela balançou a cabeça. "Renato, por favor." Ele insistiu. "Eu sei que errei. Eu sei que fiquei em silêncio quando devia ter gritado por ajuda. Mas agora eu preciso que você fique." Clara segurou o rosto de Lívia. A menina a olhava com olhos partidos, mas presentes. "Renato", disse ela, firme. "Você não precisa me pedir para ficar. Você precisa enfrentar o que está evitando." "Eu vou", ele disse. "Mas não sem saber que vocês duas vão estar aqui quando eu voltar dessa dor." Clara respirou fundo. Depois pegou a pulseira de tecido do bolso e amarrou-a novamente no pulso.
Eu não fico por você, Renato, eu fico por ela. Mas se você quiser ser digno disso, comece a contar a verdade. Renato assentiu, as lágrimas agora correndo sem vergonha alguma. Lívia os observava, ainda entre soluços, mas algo no corpo dela começava a ceder, como se o abraço dos dois criasse um escudo invisível contra o medo de ser deixada mais uma vez. Ali, no meio do corredor, 3 figuras se encontraram, não como pai, filha e cuidadora, mas como sobreviventes do mesmo silêncio, tentando finalmente quebrá-lo. Mais tarde, Clara levou Lívia de volta para a cama. Ficou ao lado dela até os olhos fecharem. Renato a esperava na sala, em silêncio. Ela parou diante dele. Vai escrever outra carta? Não, acho que agora preciso falar em voz alta. Ela assentiu. Então começa por você. Ele a olhou com sinceridade. Meu nome é Renato. Eu sou o pai da Lívia. E há um segredo que ela precisa saber. O fórum estava mais frio do que Renato imaginava. Não pelo ar-condicionado, mas pelo clima. Aquela tensão que paira sobre lugares onde verdades costumam doer. A sala de audiências era ampla, mas apertada de emoções. Havia um juiz sisudo na mesa central, 2 assistentes anotando tudo em laptops silenciosos, e ao fundo, 2 jornalistas infiltrados entre os curiosos. Patrícia sentou-se do outro lado da sala, maquiada, elegante, o olhar afiado como uma navalha. Do seu lado, o advogado particular murmurava instruções com o ar de quem já tinha vencido o jogo antes do apito. Renato estava só. Não contratou seus advogados de sempre. Recusou os estrategistas de imagem. Sentou-se ao lado de uma defensora pública, jovem, recém-formada, que o encarava com mais nervosismo do que ele próprio. Clara chegou discretamente. Sentou-se no banco reservado a testemunhas, próxima ao corredor. Não trocou olhares com Renato. Seu rosto era neutro, mas os olhos cansados denunciavam o desgaste. O juiz abriu a sessão. Audiência para reavaliação da guarda da menor Lívia Mendes de Carvalho. Representantes legais, Patrícia Guimarães, genitora biológica, e Renato Mendes, genitor detentor da guarda atual. Todos se levantaram. Todos sentaram. Então começou. Patrícia foi a primeira a falar. Com voz controlada, quase doce, apresentou-se como mãe preocupada. Disse que se afastara por um tempo por conta de um quadro depressivo mal compreendido, mas que agora estava pronta para reassumir a guarda da filha. Minha filha precisa de uma estrutura emocional clara, disse. Não de uma figura paterna instável, marcada por trauma não tratado, e muito menos da influência de uma enfermeira sem vínculos legais que atua além do que lhe é devido. Renato não reagiu. Nem quando o advogado da ex o acusou, com palavras veladas, de negligência emocional e de conivência com práticas que confundem a mente da menor. Clara foi convocada em seguida. A juíza pediu brevidade. Ela respondeu com firmeza e objetividade. Meu trabalho é cuidar da Lívia. Ela evoluiu muito nos últimos meses, e parte dessa evolução veio da convivência diária com o pai. Apesar das limitações emocionais, ele esteve presente. Você e o senhor Renato têm algum envolvimento afetivo? Perguntou a advogada de Patrícia. Não, mas há vínculo com a criança? Sim, profundo. Você se vê como mãe substituta? Clara hesitou, depois respondeu. Eu me vejo como alguém que ficou quando ela precisou. Foi dispensada. Ao sair do banco das testemunhas, passou por Renato. Ele não a olhou. O juiz então se dirigiu a Renato. O senhor deseja fazer uso da palavra antes da deliberação? Renato se levantou devagar. Todos os olhos se voltaram para ele. A sala pareceu encolher. Sim, meritíssimo. Desejo. A defensora pública tentou passar-lhe um papel com os pontos que deveriam ser abordados. Ele o recusou com um aceno discreto. Eu não sou um bom orador, começou. Sou um homem comum. Cometi muitos erros, mas hoje eu vim aqui não para me defender.
Vim para contar a verdade. Os murmúrios começaram. Renato olhou diretamente para o juiz. Depois virou-se para Patrícia, depois para Clara. Por fim para o público. Há quase um ano, eu causei o acidente que deixou minha filha em uma cadeira de rodas. Eu dirigia apressado, distraído. Ela estava no banco de trás, empolgada com um desenho. Eu nem olhei, estava com pressa e perdi o controle. A sala se calou. Não houve outro carro, não houve tempestade, só eu, só meu erro. Mas um jornalista ao fundo pegou o celular discretamente. Digitava em tempo real. Eu escondi. Da minha filha, da mídia, do mundo. Não por covardia, ou talvez sim, mas por vergonha. Porque não existe palavra para explicar o que é saber que você destruiu algo tão puro com uma escolha tão banal. O juiz ergueu uma sobrancelha. Patrícia parecia satisfeita, como se o tiro tivesse vindo do próprio Renato. Mas ele continuou. Eu achei que esconder a verdade era proteger minha filha. Que meu silêncio evitaria mais dor. Mas eu estava errado. O silêncio só a afastou de mim. Ele respirou fundo. Clara apareceu quando eu já tinha desistido. Ela ensinou minha filha a sorrir de novo. Me ensinou que estar presente não é o mesmo que apenas estar fisicamente perto. Renato olhou para Clara. Os olhos dela, apesar de firmes, brilhavam discretamente. Não estou aqui para salvar minha imagem. Estou aqui para salvar o vínculo que me resta com a minha filha, mesmo que isso signifique perder a guarda. Mas eu precisava, pelo menos uma vez, não esconder mais nada. Silêncio. O juiz não respondeu de imediato. Tomou notas. Depois, anunciou que a sentença seria emitida após análise do histórico e da avaliação do Conselho Tutelar, que também receberia uma cópia da gravação. A sessão foi encerrada. Na saída, os flashes esperavam Renato. Um jornalista empurrou um microfone. O senhor admite ser responsável pelo acidente da filha. Vai renunciar à guarda? Renato apenas respondeu. O que minha filha precisa é de verdade, não de discursos. Passou direto. Clara ficou para trás, observando a distância. Horas depois, na casa já escura, Renato entrou no escritório. Fechou a porta. Sentou-se na cadeira, exausto. Não como quem perdeu, mas como quem, enfim, se despiu de um peso antigo. No quarto ao lado, Clara passava pela porta de Lívia em silêncio. Ela parou, olhou para o corredor. Depois se sentou na beira da cama da menina, que dormia. E, sem saber por quê, segurou a pulseira de tecido com mais força. A casa parecia estranhamente silenciosa na manhã seguinte à audiência. Não era o silêncio tenso dos dias de conflito, mas uma espécie de pausa. Como o momento em que o mar recua antes de uma nova onda. Renato acordou cedo, embora não tivesse dormido muito. Vestiu-se devagar. Desceu as escadas sem objetivo claro. Passou pela cozinha, ignorou o café. Entrou no jardim. O céu estava nublado e o ar cheirava a terra molhada. Ele pensava em Clara. Pensava no jeito como ela o olhou no tribunal, sem julgamento, mas também sem proximidade. Era como se ela tivesse recuado 2 passos internos, e ele não sabia como preencher aquele novo espaço entre os dois. Voltou para dentro e a encontrou na sala, organizando alguns documentos em uma pasta fina. Usava de expressão prática de quem evita conversas que sabe que virão. "Podemos falar um minuto?" perguntou ele. Clara não ergueu os olhos. "Claro, fale." Renato se aproximou. "Eu só queria agradecer por ter ido, por ter dito a verdade e por não ter me destruído quando poderia. Não faço isso com ninguém." Respondeu ela, finalmente o encarando. "Mas não espere gratidão por eu ter feito o mínimo." Renato assentiu, aceitando o golpe com maturidade. "Você está certa." Ela continuou organizando os papéis. "Sua filha precisa de estabilidade e ainda está processando o que ouviu. E você?" Clara parou por um segundo. Depois retomou o que fazia. "Eu não sou o centro disso. Mas você é parte. Não se trata de mim, Renato. Se trata de você e da sua responsabilidade." Renato suspirou. "Eu estou tentando." "Eu sei.
Só não espere que todo mundo aplauda cada tentativa. Ele ficou em silêncio. Depois, se virou e saiu. No quarto, Lívia pintava com lápis de cor. Desde a audiência, não havia falado sobre o assunto. Clara preferiu respeitar o silêncio dela, entendendo que o tempo da menina era outro. Mas naquela tarde, quando Renato entrou no quarto, algo mudou. "Oi, princesa", disse ele com um sorriso tímido. Lívia ergueu os olhos. Observou-o por alguns segundos. Depois, apontou para o desenho sobre a mesa. "É a gente." Ela assentiu. Ele se aproximou devagar. Havia 3 bonecos no papel. Ele, ela e Clara. Todos com rostos simples, traços infantis, mas de mãos dadas. Renato engoliu em seco. "Tá bonito." Lívia se levantou da cadeira de rodas com esforço e se apoiou nos braços. Caminhou os 2 passos até ele com dificuldade. E então, sem dizer nada, o abraçou. Um abraço apertado, pequeno nos braços, mas imenso no gesto. Renato ficou imóvel por um segundo. Depois a envolveu com força. Chorou, sem som, sem alarde. Só lágrimas que escorriam enquanto ele repetia, num sussurro quase inaudível: "Me perdoa, me perdoa." Lívia não disse nada, mas seu rosto afundado no peito dele dizia o suficiente. O perdão havia começado. Pequeno, ainda em construção, mas real. Clara viu a cena da porta entreaberta. Não entrou. Voltou ao corredor com passos firmes. A imagem do abraço ficou presa na mente e, pela primeira vez em dias, sentiu algo dentro dela amolecer. Não era rendição, ainda não era confiança, mas era um início. Era um sábado silencioso. O tipo de dia em que a casa parecia querer dormir mais do que os moradores. Clara estava no andar de cima, organizando os remédios semanais de Lívia. A menina passava o tempo desenhando no jardim, distraída com os tons de verde da nova primavera que começava a tocar as folhas. Renato, sem intenção clara, entrou no antigo escritório de Patrícia, hoje transformado em depósito de memórias que ninguém queria encarar. A prateleira ainda tinha alguns álbuns velhos, caixas com etiquetas desbotadas e pilhas de papéis guardados às pressas no caos da separação. Ele não sabia o que procurava. Talvez nada. Talvez algo que dissesse: "Comece daqui." Ao abrir uma caixa de papelão rotulada como pré-escola Lívia, encontrou uma pasta azul decorada com adesivos infantis. Dentro, dezenas de folhas com rabiscos, palavras mal escritas e desenhos de uma menina que ainda não sabia escrever saudade, mas já a desenhava com exatidão. Renato se sentou no chão. Na primeira folha, Lívia havia desenhado uma casa. No centro, um boneco pequeno com um laço na cabeça. Ela. Ao lado, uma figura grande, sorridente. E no canto, um terceiro boneco, com braços cruzados e rosto apagado. Ele virou a folha. Estava datada. 2 meses após o acidente, outros desenhos vieram. Um carro vermelho, nuvens cinzentas, um caminho torto, uma cadeira de rodas desenhada com lápis preto. E em quase todos, o boneco de braços cruzados. Renato sentiu o estômago virar. Aquilo não eram só desenhos, eram cartas, gritos silenciosos, códigos de dor que ele nunca soube decifrar. Ele levantou-se com as mãos trêmulas. Levou os papéis até a sala. Espalhou-os na mesa. Olhou cada um, como se fossem relíquias de uma vida que ele havia deixado de viver. Mais tarde, Clara desceu as escadas e o encontrou ali, imóvel. "Você sabia disso?" perguntou ele, sem tirar os olhos dos desenhos. Clara se aproximou com cautela, olhou as folhas, respirou fundo. "Eu vi alguns no quarto dela, mas nunca mexi. Ela já sabia, desde o começo, que fui eu. Talvez não com todas as palavras, mas com o sentimento." Renato passou as mãos nos cabelos. "E mesmo assim, me abraçou. Porque criança não espera perfeição, espera presença." Ele olhou para Clara. "Eu quero aprender a ser pai. Não só pagar escola, remédio ou comida. Eu quero saber quando ela desenha dor.
Então você vai ter que reaprender tudo. Eu topo. Clara assentiu. Vai doer. Já está doendo. Ela se aproximou. Tocou um dos desenhos com os dedos. Você nunca perguntou sobre os desenhos dela, porque eu achava que não sabiam dizer nada. E agora? Agora eu vejo que diziam tudo. Clara cruzou os braços, mas havia menos rigidez no gesto. O que você quer de mim, Renato? Não é sobre querer, é sobre entender. E eu entendi que só consigo ser um pai melhor se tiver coragem de olhar o que não quis ver. E acha que só agora é suficiente? Não, mas é um começo. Clara ficou em silêncio. Depois pegou um dos desenhos e o dobrou com cuidado. Então guarde esse, disse. Não como culpa, mas como lembrete. Ele recebeu a folha como se fosse uma relíquia, e naquele gesto algo mudou entre eles. Não era perdão, não era recomeço, mas era o fim do afastamento. O retorno de Clara não foi anunciado. Nem mesmo Lívia sabia exatamente o momento em que ela havia decidido ficar. Um dia, as malas estavam no canto do quarto, no outro, tinham sumido. E a pulseira de tecido voltou para o pulso como se nunca tivesse saído de lá. Mas não havia comemoração, não houve abraço, nem sorrisos largos. Havia sim um entendimento tácito de que aquele retorno não era uma reconciliação com Renato, era uma continuação do cuidado por Lívia. A rotina recomeçou. Os horários, os remédios, os exercícios. As risadas voltaram, mas mais contidas. E os silêncios, principalmente entre Clara e Renato, passaram a ocupar um espaço constante. Eles estavam no mesmo ambiente, com a mesma menina no centro, mas orbitavam em universos paralelos. Cumprimentavam-se com acenos. Compartilhavam instruções básicas. À noite, cruzavam-se na cozinha, trocando olhares breves, palavras medidas. E ainda assim, algo começava a se reorganizar. Renato, diferente dos primeiros meses, agora se levantava antes da filha. Preparava o café com mãos desajeitadas, derramava leite demais, queimava as torradas, mas tentava. Acompanhava os exercícios, segurava a cadeira durante as subidas, lia para ela à noite, mesmo com a voz trêmula nas partes mais emocionantes. Certo dia, enquanto Clara lavava as tigelas de tinta, viu pela janela algo que nunca esperou. Renato e Lívia sentados no jardim, desenhando juntos. Ele segurava o lápis com dificuldade, imitando os traços da filha. Ela ria de algo que ele havia desenhado. Um gato com cara de pato, aparentemente. E quando ela lhe mostrou o próprio desenho, ele aplaudiu. Clara sorriu, mas não desceu. Mais tarde, quando os dois voltaram para dentro, ela estava na cozinha. Renato lavava as mãos e disse casualmente: "Ela me ensinou a desenhar um coelho, mas ficou parecendo um pão." Clara respondeu sem humor: "É um começo." Renato limpou as mãos no pano de prato. "Você acha que ainda é muito cedo para..." Ela o interrompeu. "Para quê?" "Para eu fazer parte." "Você já faz parte. Só não é o centro." Renato assentiu, aceitando o limite. "Tudo bem." Clara pegou uma maçã da fruteira. "Ser pai não é sobre o quanto se fala. É sobre o que se sustenta quando ninguém está olhando. Eu aprendi isso. Está tentando aprender." Renato sorriu, tímido. "Justo." À noite, enquanto Clara recolhia os brinquedos de Lívia no quarto, encontrou algo curioso. Um papel dobrado dentro da gaveta da menina, com um desenho recém-feito. Ela, Renato e Clara, agora sentados lado a lado, em vez de mãos dadas. Ela entendeu o recado. Para Lívia, o silêncio entre os adultos também dizia coisas. E talvez, para a menina, o fato de eles estarem sentados juntos já era progresso suficiente. Renato mais tarde cruzou com Clara no corredor. "Você viu o desenho?" Ela assentiu. "Ela parece acreditar mais do que nós dois juntos", disse ele. "Ela espera mais do que você pensa", respondeu Clara. Renato olhou para ela mais sério. "E você?" Clara fez uma pausa. "Eu espero que você continue, mesmo quando ninguém estiver olhando." Ele assentiu com firmeza.
E naquele corredor sem testemunhas, nasceu uma nova forma de respeito. Não uma reconciliação, nem um romance escondido, mas uma tentativa conjunta de reconstruir uma base, feita de silêncio, esforço e presença real. O fim de tarde chegou com um céu alaranjado, como se o dia inteiro tivesse sido pintado com giz de cera por uma criança otimista. Clara fechava as janelas do ateliê quando ouviu a voz de Lívia, animada no corredor. "Hoje eu quero dançar de novo." Clara sorriu. Era raro a menina fazer pedidos, e quando fazia, era sempre por algo significativo. "Dançar?" Lívia assentiu, com aquele brilho nos olhos que Clara tanto aprendera a reconhecer. "Igual aquele dia do coelho. Lembra?" Clara assentiu. "Lembro sim, mas agora pode ser com música de verdade, alta?" "Pode. E com meu pai também?" A pergunta veio como um estalo. Clara hesitou por meio segundo antes de responder. "Se ele quiser." "Eu quero que ele queira." Clara sorriu. "Então vamos chamar ele." Renato estava no escritório, revendo alguns documentos do trabalho. A primeira vez que tocava naquelas pastas em semanas, quando ouviu a batida na porta e viu Lívia surgir com os cabelos presos por duas presilhas coloridas e um sorriso que misturava entusiasmo e nervosismo, largou tudo. "Pai, quer dançar comigo e com a Clara?" Ele demorou um instante para responder. Lembrou da primeira vez que presenciou aquela dança. Lembrou de como ficou paralisado, de como aquilo o confrontou. Mas agora, o convite vinha da própria filha e trazia em si o que ele mais desejava: pertencimento. Claro que sim. A sala foi rearranjada com rapidez. Clara empurrou os móveis para o canto. Lívia escolheu a música no tablet. Uma melodia infantil alegre, com flautas, violão e um ritmo que embalava o corpo sem pressa. Quando a música começou, Clara pegou as mãos da menina e girou a cadeira com cuidado. Lívia riu alto como antes. Mas diferente de antes, agora havia algo mais: liberdade. Renato ficou parado por um momento, observando. Depois, Clara estendeu a mão para ele sem dizer nada. Ele a pegou. Juntos, os três começaram a girar. Clara guiava com leveza. Lívia fazia movimentos com os braços e Renato tentava acompanhar desajeitado, mas genuinamente presente. A música mudou. Uma canção mais lenta, ainda suave. Clara parou a cadeira por um momento e Lívia ficou de pé com apoio. Com esforço e ajuda dos dois, deu 2 passos curtos, apenas para sentir os pés tocarem o chão ao ritmo da melodia. Renato segurava uma das mãos, Clara a outra. Lívia olhou para ambos e disse entre risos: "A gente parece uma família de dança doida." Eles riram juntos, mas então, sem aviso, lágrimas escorreram dos olhos de Renato. Clara percebeu, mas não interrompeu. Ele não chorava de tristeza. Chorava porque aquele momento era exatamente o oposto do que ele achou que nunca teria. Chorava porque a vida, com todas as suas perdas e erros, ainda havia deixado espaço para isso, para a reconstrução, para afeto, para a dança. Lívia também chorava. Não como quem sofre, mas como quem é invadida por algo que o corpo pequeno ainda não sabe nomear. Clara, com os olhos marejados, mantinha a firmeza das mãos, como se conduzir aquela dança fosse também conduzir a si mesma. Quando a música acabou, não houve aplausos, apenas silêncio. Um silêncio cheio de tudo que não cabia em palavras. Mais tarde, Clara guardava os objetos usados na dança. Renato apareceu ao lado dela, segurando o tablet. "Ela quer dormir com música hoje." Clara assentiu. "Deixa que eu escolha uma calma." Renato não saiu. Ficou ali por mais um segundo. "Obrigado por dançar com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Foi mágico. Foi verdadeiro." Eles se olharam. Nenhum dos dois forçou um sorriso, mas havia um entendimento. Renato respirou fundo. "Ela acha que somos uma família de dança doida." Clara respondeu com um sussurro. "Talvez sejamos." E naquela noite, enquanto Lívia dormia embalada por uma canção tranquila, os 2 adultos se sentaram no sofá.
não lado a lado, mas próximos o suficiente para que, se o tempo quisesse, pudesse empurrá-los com leveza para o mesmo ritmo. O céu estava limpo, como se soubesse que aquele sábado precisava de luz. O parque do bairro, que durante meses havia sido apenas um espaço esquecido entre prédios, agora ganhava cores, sons e expectativas. Havia balões discretos, cartazes feitos por crianças e uma pequena faixa branca pendurada entre duas árvores. Espaço inclusivo para todos os caminhos. Renato chegou cedo. Estava vestido com simplicidade. Camisa branca dobrada nos cotovelos, calça jeans, tênis. Sem o terno que o acompanhava em tantas inaugurações da empresa. Sem a gravata que o sufocava em cerimônias importantes. Ali não era o empresário, era apenas o pai de Lívia. A pista adaptada se estendia por 60 metros, contornando o bosque do parque. O piso, emborrachado e liso, permitia a circulação de cadeiras de rodas, andadores e bicicletas infantis com suporte. Havia trechos com corrimões coloridos, bancos baixos, floreiras e painéis sensoriais ao longo do percurso. Tudo havia sido pensado por ele e financiado por ele, mas nunca fora sobre ele. Clara chegou com Lívia pouco depois. A menina usava um vestido azul com flores brancas, o cabelo preso em duas tranças. A cadeira de rodas estava decorada com fitas coloridas e adesivos que ela mesma colara durante a semana. Ao vê-la, Renato se abaixou ao lado da cadeira. "Preparada para ser a primeira a rodar por aqui?" Lívia sorriu. Mais que pronta. Clara, ao lado, observava a cena com um orgulho silencioso. A cerimônia foi breve. Um representante da prefeitura agradeceu o investimento. Um técnico explicou o funcionamento da pista. Uma assistente social discursou sobre a importância de espaços públicos inclusivos. Depois, o microfone foi passado para Renato. Ele recusou. "Já falei demais esse ano", disse com um sorriso discreto. "Hoje, quero apenas assistir." O público, pais, mães, crianças com e sem deficiência, idosos, professores, aplaudiu com sinceridade. Clara e Lívia se posicionaram na entrada da pista. Quando o sinal foi dado, todos se calaram. Lívia girou as rodas com força. Os primeiros metros foram suaves. Ela começou devagar, depois acelerou. Ao longo da pista, crianças a acompanhavam, umas a pé, outras em suas próprias cadeiras, e algumas empurradas por irmãos mais velhos. Clara corria ao lado, segurando um pequeno lenço que voava atrás dela como uma bandeira improvisada. Renato assistia de longe, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se útil de verdade. Mais tarde, sentaram-se sob uma árvore. Lívia descansava no colo de Clara, sorrindo entre goles de suco. Renato olhou para ambas. "Obrigado por terem vindo." Clara respondeu sem ironia. Era importante para ela. E para mim também. Ela não respondeu de imediato. Depois disse com calma. "Foi bonito." Renato se virou. "Ainda não sei como fazer tudo certo. Mas você ouviu as crianças rindo hoje?" "Sim. Então talvez você esteja no caminho." Na segunda-feira, a notícia apareceu nos portais locais. Empresário cria espaço acessível em parque urbano após experiência pessoal com deficiência infantil. Não havia menções diretas ao acidente, nem à custódia, mas a matéria destacava a importância do projeto, a presença de Clara como acompanhante terapêutica e o sorriso de Lívia estampado numa das fotos. Era discreto, mas era uma reabilitação pública, um novo início, sem apagar o passado, mas oferecendo a ele um novo contorno. Naquela noite, Renato chamou Clara até o jardim. Ela foi. Estavam sozinhos. Eu pensei em chamar o projeto de Pista da Esperança. E por que não chamou? Porque esperança parece algo que se espera, e isso aqui foi feito com ação. Ela sorriu. Então foi a pista do pacto. Pacto? Entre você e sua própria verdade. Renato ficou em silêncio. Depois, assentiu. Gostei disso.
Eles ficaram ali, olhando o céu. Nada foi dito sobre futuro, nem sobre sentimentos. Mas entre eles, a leveza do silêncio não era mais desconforto. Era cumplicidade, um pacto silencioso de quem começou a se refazer. A casa estava em silêncio quando Clara desceu para beber água. Era tarde. O relógio na parede marcava quase meia-noite, e apenas a luz fraca da cozinha iluminava os azulejos pálidos. O som do refrigerador preenchia o ambiente como um sussurro mecânico. Ela abriu a geladeira, pegou a jarra e encheu o copo. Estava prestes a subir novamente quando ouviu passos no corredor. Não se virou. Sabia quem era. Renato entrou devagar, como se soubesse que qualquer ruído mais alto quebraria algo delicado. Não consegui dormir, disse ele, encostando-se na bancada. Clara assentiu. Eu também não. Silêncio por alguns segundos. Um daqueles que não pedem pressa. Você tem 1 minuto? Perguntou ele. Clara pousou o copo. Tenho. Ele ficou de pé diante dela, mas não muito perto. Havia uma distância respeitosa e ao mesmo tempo carregada de tudo o que os dois ainda não haviam dito com clareza. Renato enfiou as mãos nos bolsos. Respirou fundo. Eu pensei muito sobre o que a gente construiu aqui. Não só com a Lívia, mas entre nós. Clara não respondeu. Apenas esperava. Você apareceu num momento em que tudo estava prestes a ruir. E aos poucos foi costurando as partes que nem eu sabia que ainda existiam. E mesmo quando eu falhei, você não me abandonou. Mesmo quando teve todos os motivos para ir embora. Eu fiquei por ela, disse Clara suave. Eu sei, mas mesmo assim, você ficou. E por isso, e por tanto mais, eu precisava dizer isso em voz alta. Ele deu um passo à frente, mas ainda manteve o espaço. Eu gosto de você, não por gratidão, não por hábito, mas porque você me ensinou a respirar de novo, me ensinou a escutar, e se em algum momento você conseguir olhar para mim além das cicatrizes, eu só quero que saiba, eu tô aqui, e não tô mais fugindo. Clara sentiu o ar entre eles mudar. Não havia drama em suas palavras, nem pressa, nem cobrança, apenas entrega. Ela segurou o copo com mais força. Respirou fundo. Renato, ele ergueu os olhos. Eu ouvi cada palavra, e elas foram lindas, mas eu ainda estou aqui por ela e por mim. Não sei se por nós. Renato assentiu, não decepcionado, mas consciente. Eu não espero resposta, disse ele. Só precisava que você soubesse. E agora eu sei. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância. Ficaram perto, mas sem se tocar. O tipo de proximidade que fala mais alto do que um abraço precipitado. Você não é mais o homem que conheci quando cheguei aqui, disse Clara. Mas ainda está se tornando. E isso é bonito. Renato sorriu sem exagero. Ela tocou o braço dele, leve. Não quero que pense que nada existe aqui. Existe, mas ainda há muito a viver. Ele assentiu. Eu posso esperar. Ela sorriu. Não espere, caminhe. A gente vê onde os caminhos se encontram. E então, sem mais palavras, Clara saiu da cozinha. Deixou Renato ali, entre luz baixa e esperança. Ele olhou para o copo ainda cheio, depois para a escada. E pela primeira vez, o silêncio não doeu. Era finalmente um silêncio cheio de possibilidades. O tempo não voltou atrás, mas começou a correr de um jeito diferente. Era como se os dias tivessem ganhado nova cadência. Menos urgente, mais presente. O relógio da casa continuava a marcar as horas, mas ninguém mais corria contra ele. Agora viviam dentro dele. Lívia voltou à escola com uma mochila nova e um caderno repleto de desenhos feitos durante os meses em casa. Na primeira semana, Clara a acompanhava até a entrada. Na segunda, Renato fazia questão de levá-la. Na terceira, ela pediu para ir como todo mundo. E entrou sozinha, com o laço no cabelo e a cabeça erguida. Os professores se emocionaram com o reencontro. Os colegas, mais do que acolher, celebraram sua volta com cartazes coloridos e bilhetes escritos com caligrafias trêmulas. Saudade de você,
Bem-vinda, heroína. Vamos pintar juntas? Ela respondeu a todos com sorrisos. Mas o bilhete que colou na capa do caderno foi o que dizia: você é inteira do jeitinho que é. Clara, por sua vez, deu início a algo que amadurecia em silêncio há meses. Com o apoio de uma ONG local, montou um projeto de reabilitação infantil, centrado no afeto, movimento e autonomia. Não era uma clínica tradicional, nem um centro médico. Era uma casa adaptada, colorida, com salas de arte, canto de música, pisos táteis e pequenos jardins sensoriais. Chamou-o de Casa Raiz. Recebia crianças com diferentes deficiências físicas, cognitivas, emocionais e oferecia terapias integradas com brincadeiras. As famílias podiam participar, os irmãos podiam conviver, os pais podiam observar. Tudo era feito em roda, nunca em linha reta. Renato foi o primeiro a doar para a construção, mas fez questão de manter o nome fora da fachada. Isso é sobre elas, não sobre mim. Ele visitava a Casa Raiz aos sábados, ajudava a montar oficinas, carregava caixas, instalava luzes. Aos poucos, deixou de ser apenas o homem que financiava, passou a ser o homem que estava. Renato também começou a trabalhar menos. Reduziu a carga de reuniões, repassou a direção executiva para um sócio e trocou viagens por tardes no parque. Passou a almoçar em casa 3 vezes por semana. Assistia a filmes com Lívia, aprendeu a trançar cabelo, embora torto, e foi o primeiro a chorar na apresentação de teatro escolar. Certo dia, um pai o abordou na saída da escola. Você é o Renato, né? Sou. Ouvi o que vocês passaram. Eu também me afastei quando meu filho adoeceu, mas ver você aqui me fez repensar. Renato apenas respondeu: ainda dá tempo. E ali, pela primeira vez, percebeu: sua história, silenciosa, não heróica, podia ser um farol para outros. Não como exemplo de superação, mas de reconexão. À noite, a rotina dos 3 se encaixava com leveza. Clara preparava o chá, Lívia escolhia as histórias, Renato arrumava os travesseiros. Aos domingos, jogavam cartas. Às quartas, faziam sopa juntos. Cada um ainda tinha seus silêncios, mas agora eles sabiam dividir até isso. Um vizinho perguntou certa vez se eram uma família. Renato respondeu antes de Clara: somos, só não de um jeito que dá para colocar em caixa. Na Casa Raiz, um quadro na entrada trazia um poema escrito por Clara. Nem toda família nasce com sobrenome. Algumas nascem da dor, outras do tempo. Mas as mais fortes são as que resistem ao silêncio e permanecem, mesmo quando o nome ainda não veio. Era sobre eles, era sobre todos. Era fim de tarde e o sol começava a se esconder por trás das árvores do parque, tingindo as copas de laranja e dourado. As folhas farfalhavam com uma brisa leve e o mundo parecia suspenso num instante que ninguém queria apressar. Clara e Renato estavam sentados lado a lado no banco de madeira sob a jabuticabeira, aquela mesma árvore que vira tantos silêncios entre eles. Agora ela apenas os cobria com sombra, sem pesar, sem perguntas. À frente deles, Lívia girava alegremente na pista adaptada, os cabelos soltos dançando com o vento. Ria alto. Cada volta da cadeira parecia uma resposta à vida. Ela aprendeu a dançar até com as rodas, disse Clara, sorrindo sem olhar para Renato. Foi ela que ensinou a gente, respondeu ele olhando para a filha. Por longos minutos, nenhum dos dois disse nada. O silêncio não era desconfortável, era repleto. Repleto de memórias não ditas, dores superadas, conquistas invisíveis e a certeza de que nenhum deles era mais o mesmo. Clara ajeitou uma mecha de cabelo que o vento insistia em bagunçar. Renato observava suas mãos. Depois, sem pressa, estendeu a dele sobre o banco, até tocar de leve os dedos dela. Não havia pressa nem tensão. Ela não se afastou, não entrelaçou os dedos, mas também não os moveu.
Ficaram assim, mãos encostadas, corpos próximos, olhares voltados para o caminho onde Lívia girava como quem não precisava mais de muletas emocionais. Você ainda espera? Perguntou Clara baixinho. Eu aprendi a caminhar, respondeu ele. Se um dia você quiser parar, eu estarei por perto. Clara sorriu. Talvez um dia, quando eu souber que o chão é firme. Estamos construindo ele juntos. Ela virou o rosto. Pela primeira vez, os olhos dele se encontraram sem peso, apenas com história. Lívia, ao fundo, gritou de alegria. Olha, pai, Clara, eu tô voando. Eles riram juntos. Ela tá certa, disse Clara. Tá voando mesmo. Renato apertou levemente os dedos dela. E a gente finalmente aprendeu a ficar. Clara não respondeu, mas também não precisava. Porque naquele gesto, simples, imperfeito, cheio de camadas, havia tudo. Afeto, respeito, desejo contido, esperança e, acima de tudo, a certeza de que o que construíram juntos era mais forte do que rótulos ou finais prontos. Ao redor deles, outras famílias passavam. Algumas inteiras, outras reconstruídas, outras ainda por montar, mas todas viviam. E, de algum modo, a história deles, a que ninguém sabia inteira, reverberava no ar como um sussurro. Quando Clara se levantou, Renato também se pôs de pé. Caminharam lado a lado até Lívia. Ela girou a cadeira com destreza e abriu os braços. Vamos passear juntos? Eles assentiram. E assim seguiram os três. Não como casal, nem como chefes de lar, mas como o que sempre foram, um trio improvável, mas inteiro. Um laço sem nome, mas com destino. O parque seguia vivo, o vento dançava nas árvores e o mundo ao redor continuava a girar. Mas ali, naquele instante, tudo estava exatamente no lugar. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir